Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Aqui fica a sede do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco, no bairro da Boa Vista, centro do Recife. É um espaço de preservação da história do Estado, que guarda mais do que documentos, livros e pesquisas sobre o período holandês no Brasil. Guarda praticamente toda a memória sobre esse capítulo da nossa história, já que muito pouco ou quase nada sobraram de vestígios materiais. Uma nova cidade surgiu nos séculos após a expulsão dos holandeses em 1654. No século XIX, o Recife já tinha voltado a ter características urbanas tipicamente portuguesas. Os prédios e as obras do século XVII vieram abaixo, seja por falta de interesse político em preservá-las, por abandono patrimonial ou pela ação natural do tempo. Onde existiam grandes obras dos engenheiros da Holanda, não restava mais nada além de uma lembrança nostálgica de uma cidade que tinha sido a mais importante das Américas. Tudo ficou no passado e na memória dos recifenses. A ocupação holandesa nas terras do Brasil se deu na primeira metade do século XVII, e já no século XVIII, intelectuais recifenses se degladiavam na defesa ou em acusações aos colonizadores. Uns mantinham elogios ao modelo colonial dos Países Baixos, outros a Portugal, e um grupo elogiava os dois ao mesmo tempo, como se fosse possível elogiar ou sentir nostalgia de qualquer passado colonial. Esses mesmos intelectuais eram professores dos principais centros educacionais do Recife e autores de artigos para os jornais da cidade ou para o Instituto Histórico de Pernambuco, e foram seus escritos que ajudaram a consolidar o mito do bom colonizador holandês, algo de certa forma ainda presente no imaginário pernambucano. Um deles é José Inácio de Abreu e Lima, recifense, nascido em 6 de abril de 1794 em uma das famílias mais ricas do Brasil no período, dona do engenho Casa Forte. Abreu e Lima era um idealista da unificação latino-americana, chegou a se alistar no exército da Venezuela, onde lutou pela independência do país vizinho ao lado de Simão Bolívar. Além de militar, Abreu e Lima era um homem culto, um intelectual que não só elogiava o governo do conde Maurício de Nassau no Brasil, entre 1637 e 1644, mas os 24 anos que duraram todo o domínio holandês. Para o recifense, os valores republicanos holandeses trouxeram mais desenvolvimento para a região do que os portugueses. Na verdade, ele compreendia que o atraso português refletia o atraso ao qual submeteu suas possessões, enquanto bem mais à frente estariam os Países Baixos como civilização naquele século XIX. O que Abreu e Lima não considerava era que o modelo colonizador holandês implementado em países como Suriname e Indonésia, por exemplo, eram do mesmo tipo de exploração atrasada que atribuía às colônias portuguesas. Já o magistrado e político José Bernardo Fernandes Gama, homem de grande influência na política pernambucana do século XIX, apreciava tanto a administração de Nassau como também o heroísmo dos líderes portugueses na guerra contra os holandeses. Sobre o comandante João Fernandes Vieira, uma das principais estrelas do panteão restaurador, ele dizia ser um usurpador de outros nomes mais importantes da guerra contra os holandeses. Para ele, Vieira era apenas um testa de ferro para um grupo de senhores de engenho que liderava o movimento. Fernandes Gama acusava João Fernandes Vieira de ter tirado a iniciativa da guerra da mão dos pernambucanos para entregá-la aos interesses do rei português, encarnado na pessoa do general Francisco de Menezes, que foi enviado de Portugal para assumir o movimento já em sua fase de desfecho. Outro intelectual pernambucano absolutamente contrário à expulsão dos holandeses era Francisco Augusto Pereira da Costa, advogado, jornalista, historiador e político nascido no Recife. Ele defendia que os holandeses tinham feito mais pela região em 24 anos do que os portugueses em 4 séculos. Não só isso, acusou o movimento restaurador de ser chefiado por um partido de devedores remissos, liderados por João Fernandes Vieira, um dos nobres do açúcar que mais devia à Companhia das Índias Ocidentais. Além disso, os que eram pró-holandeses se indignaram com a série de apagamentos do passado nos séculos que sucederam a expulsão. Segundo Pereira da Costa, as demolições sistemáticas dos monumentos holandeses eram, na verdade, uma forma de encobrir o atraso da administração portuguesa, evitando comparações. Outra visão nostálgica e elogiosa é defendida pelo também jornalista e advogado Arthur Orlando da Silva. Ele atribui aos holandeses o que chamou de gosto pernambucano pela república ao invés da monarquia. Aqui ele se referia a 3 revoltas republicanas ocorridas no estado em 1817, com a Revolução Pernambucana, em 1824, com a Confederação do Equador, e 1848, com a Revolução Praeira.
Essas foram 3 ocasiões em que Pernambuco tentou se tornar independente do Brasil para escapar do domínio português. Em resumo, parecia haver na intelectualidade recifense dos anos finais do século XIX e nas primeiras décadas do século XX uma mistura de frustração, nostalgia e louvor ao período holandês no Brasil. Via-se especialmente em Nassau uma oportunidade perdida dos pernambucanos de se tornarem súditos de um legítimo nobre europeu em terras brasileiras. Outros imaginavam a possibilidade de viver numa região independente do resto do Brasil, já no século XVII, caso os domínios holandeses fossem definitivamente apartados de Portugal. Mais sóbria foi a análise de Afonso de Albuquerque de Melo, um intelectual e político pernambucano de ideais republicanos, que defendia não haver muito o que escolher, pois a sorte do Brasil era totalmente incerta e, independentemente de qual domínio estrangeiro estivesse no controle, os brasileiros continuariam à margem, como era desde 1500, ano em que se inicia a violenta história de colonização portuguesa no Brasil.